diante de Ti, ó Pai, com o projeto, Senhor, ó Deus, que eles têm ali na Romênia, Senhor, ó Deus amado, que o Senhor abençoe. Deus, em nome de Jesus Cristo nós oramos, em nome de Jesus nesta noite, Senhor, nós clamamos, ó Deus, por essas vidas, meu Pai, nós abençoamos, Senhor, esses projetos, em nome de Jesus, Senhor, que eles sejam fortalecidos, ó Pai, que sejam, Senhor, renovados a vida, Senhor, dos missionários. Guarda as suas famílias, guarda, Senhor, a sua casa, em nome de Jesus, Senhor. Deus, eu também oro, Senhor, pela Romênia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado, pela Bielorrússia, Senhor. Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, pela Bélgica, Senhor amado. Deus, toda a Europa, Senhor, toma, Senhor, nas tuas mãos, ó Deus. Nós abençoamos essas nações e nós declaramos, Senhor, ó Deus, a Europa, Senhor, que mandou o evangelho para o resto do mundo, Senhor. A Europa, Senhor, que mandou o evangelho, Senhor, ó Deus, por muito tempo exportou missionários, enviou missionários, Senhor, que o evangelho chegou até nós. Hoje eles carecem, hoje eles precisam, Senhor, também ouvir e receber a tua palavra, Senhor amado. Por isso, Deus, nós abençoamos, ó Pai. Deus, eu oro, Senhor, por este dia, por esta noite, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor amado. Toma, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, ó Deus, nesta nação onde nós fazemos ofertas, Senhor, nesta noite, que o Senhor abençoe cada igreja, Senhor, ó Deus, que a igreja que investe em missões, ela semeia em almas, ela semeia em pessoas, ela semeia em vidas, Senhor, e nós estamos unidos nesse projeto há mais de 25 anos, Senhor, semeando, Senhor, semeando, fazendo a tua obra, Senhor, para a glória e para a honra do teu santo e poderoso nome, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Os irmãos podem vir trazer sua oferta em nome de Jesus. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Mas quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a sua voz. Pois quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, faz em mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz.
Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, aos teus pés, aos teus pés. Fala o nome de Jesus, bem forte, bem alto. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Pastor Alan, pode chegar aqui por gentileza. Glórias a Deus. Te convido, meu irmão, minha irmã, você que está aí, estenda suas mãos aqui para o altar nessa hora. Pode chegar aqui, pastor. Vamos fazer uma oração. Não entregando o pastor Alan, porque ele já está nas mãos do Senhor, né? O Senhor venha usar cada vez mais o seu servo, como Ele já tem usado. Oremos ao Senhor. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, mais uma vez estamos na Tua presença, Espírito Santo. Até aqui nós louvamos o Teu nome, adoramos a Ti com esses louvores maravilhosos, Pai. E nessa hora, Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala, Senhor, com o Teu povo, fala, Senhor, com a Tua igreja. Porque nós precisamos, nós necessitamos ouvir Tua voz. Usa o Teu Filho poderosamente em Tuas mãos, Senhor. Em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Pastor. Pastor, igreja. Amém. Tudo bem? Boa noite. Que bom estar aqui com os irmãos. Já conheci essa igreja do tempo do pastor Daniel, né? Acho que ele está aqui ainda. Não, né? E é muito especial, irmãos, este culto desta noite devido ao tema ser um tema missionário. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, né? O Senhor tem abrido portas para nós pregarmos o Evangelho em dias tão difíceis. Os dias estão difíceis, irmãos. Obrigado, irmão. E daqui a uns tempos vai ser raro alguém que prega o Evangelho genuíno. Mas vamos se alegrar. Que bom que você está aqui. Quero agradecer a Deus mais uma vez. Pastor Ezequias, pastor da igreja, os pastores, as obreiras, os obreiros. Obrigado pela oportunidade. E se sinta à vontade. Deus tem uma palavra no nosso coração nesta noite. Abra a tua Bíblia comigo, por favor. No livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Vamos ler o versículo 9 até o 16, ok? Atos, capítulo 10. Amém? Diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta. Hora sexta, aproximadamente meio-dia, ok? A fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor,
porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Amém, irmão? Amém. Pode se assentar dando glória a Deus. Eu fiquei impressionado, irmãos. Cadê o menininho que toca bateria aqui? É esse aqui? Rapaz do céu, que coisa mais espetacular. Parabéns, viu? Eu queria saber tocar alguma coisa, mas eu destruo a bateria. Não tem como. E se me der um violão, arrebento todas as cordas na minha mão. Parabéns, viu? Muito bonito. Eu achei isso espetacular. Irmãos, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a visão missionária de Pedro em Jope, ou Jope, né? Falar de missões, irmãos, é algo que vai além das nossas fronteiras normais, né? O Senhor Deus, Ele foi o primeiro missionário da terra, enviando Jesus Cristo por nós. Pois o mundo precisa de missões, né? O mundo clama por pessoas que querem anunciar o Evangelho sem nada em troca. Hoje nós vivemos em tempos difíceis, onde a comercialização do Evangelho está bem alta. As pessoas primeiramente estão vendo os seus prazeres e depois a obra de Deus fica por último lugar, na maioria das vezes. Mas a palavra desta noite vai falar um pouquinho sobre a visão missionária de Pedro, aqui em Jope. E vai de encontro a esse vídeo que realmente emociona a gente que ama missões, né? A gente vai ter uma visão da palavra que, muitas das vezes, o que nos limita de ser grandes missionários são os nossos costumes. São algumas coisas que estão enraizadas em nosso coração e não nos deixam fazer missões. Nos bloqueiam de fazer missões. Eu falo missões no grau de micro-missões. Micro-missões. Primeiro, a nossa família, né? Depois, os nossos vizinhos, a rua, o bairro, a cidade. Aí, se Deus permitir, o estado, o Brasil e fora do Brasil. Para a gente começar a falar de missões, irmãos. Você é um grande missionário dentro da sua família. Nós temos a responsabilidade de evangelizar os nossos familiares. Porque tem muitos que querem começar ao contrário, querem pregar na África e não pregam para a sua própria família. Como é que eu vou ter uma preparação espiritual e ministerial para chegar à África se eu não tenho uma preparação ministerial dentro da minha casa? Vamos dar mais valor às pequenas missões. Aquele primo seu, aquele seu irmão, precisa que alguém fale de Jesus para ele. E você é o escolhido desta noite. Para que você possa falar de Jesus para ele. De maneira simples, objetiva e clara. Jesus quer te usar também. Sabemos que o campo missionário é árduo, irmãos. Como o pastor estava falando aqui, é difícil fazer missões aqui no nosso próprio país. Imagine lá fora, que muitas vezes as portas estão fechadas. Mas vamos persistir, continuar orando para esse projeto grande, que eu vejo esse projeto missionário, irmãos, em poucas igrejas tem desempenhado um projeto missionário igual a esse. Eu glorifico a Deus por vocês estarem centrados em missões. Isso é algo extraordinário, muito bom. Vamos falar sobre a visão missionária de Pedro em Jope. Nós vemos aqui alguns importantes personagens nessa passagem. Primeiro, o centurião de Cornélio, o centurião. Depois, o anjo de Deus. Em seguida, o próprio Pedro, o apóstolo. E termina com o Espírito Santo. Pedro ainda tinha muitas dificuldades, irmãos, naquela época da igreja primitiva. Ele tinha muitas dificuldades com os costumes judaicos. E que muitas vezes atrapalhava ele de evangelizar as pessoas chamadas gentílicas, que não eram judeus. E Pedro ainda era apegado aos seus costumes, tradições. Paulo, se você ler na sua casa, em Gálatas capítulo 2, versículo 11,
ele teve uma discussão com Pedro. Paulo repreendeu Pedro porque ele não queria se desfazer dos seus costumes judaicos para poder pregar o evangelho e fazer a obra de Jesus entre os gentios. Às vezes, irmãos, nós aprendemos tantas coisas na nossa vida que nós enraizamos alguns costumes. E muitas vezes, para nós ganharmos pessoas para Cristo, nós temos que desfazer destes costumes e deixar o Espírito de Deus nos guiar para pregar o evangelho. Muitas vezes Deus nos envia a lugares, a povos, outras denominações para pregar o evangelho. Mas algumas pessoas presas por causa dos costumes, elas não aproveitam a oportunidade para pregar a palavra de Deus e acabam se fechando entre quatro paredes. Deus precisa de nós, irmãos. Nós estamos na última hora, não, nos últimos minutos da igreja na terra. As coisas estão acontecendo, acordos de paz sendo fechados, e vou te falar, o cenário para a manifestação do anticristo está quase completo. Mas isso é motivo de nós glorificarmos a Deus, porque a palavra de Deus está se cumprindo. É a palavra de Deus, irmãos, não se espante, igreja. Vai acontecer mais algumas coisas ainda, mas fica agarradinho com Jesus, que tudo vai dar certo. No final, tudo vai dar certo. E estava Pedro, irmãos, lá na casa de outro Simão. Estava na hora de ele orar, porque o povo judeu tem costume de orar também durante o meio-dia. Ele estava com muita fome. E a Bíblia diz que veio um êxtase. Ele foi cercado por uma grande visão em sonho por Deus, ao qual nós acabamos de ler aqui, que ele viu o céu aberto e descendo sobre ele um objeto como se fosse um grande lençol, ao qual era baixado sobre a terra pelas quatro pontas. Vamos parar por aqui. A ordem, irmãos, de Jesus foi bem clara, quando ele deu uma grande ordem para os discípulos, chamada Grande Comissão, em Mateus 28, 16 ao 20. Quem lembra dessa ordem? Ide e pregai a toda criatura. Resumindo, é isso. E Pedro ainda não estava entendendo que ele precisava sair de alguns costumes para buscar algumas pessoas. Às vezes, irmãos, nós precisamos sair do nosso comodismo para ir buscar as pessoas em outros lugares, para trazer para a presença de Deus. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Deus vai preparar o lugar, Ele vai preparar a ocasião e está te capacitando para essa grande missão. Todos nós temos um chamado de Deus. Toda a igreja é responsável por pregar o evangelho. Às vezes a carga fica somente no pastor, mas você é responsável também por pregar o evangelho e ensinar as coisas que Deus tem colocado na tua vida. A igreja tem uma grande responsabilidade: pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Esse céu aberto, irmãos, esta grande visão de Pedro, quando ele recebeu de Deus, ele não entendeu no momento. Mas por isso, quando Deus nos dá alguma visão, nós temos que pedir discernimento de Deus. E Deus dá, às vezes demora um dia, às vezes é na hora, às vezes demora semanas. Eu tenho certeza que Deus tem dado visões para muitas pessoas aqui dentro. E às vezes nós não temos fazido aquilo que Deus tem nos ordenado. No teu coração, lembre-se qual foi a última visão que Deus lhe deu. E você já sabe a interpretação, porque o Espírito de Deus já revelou para você. Nós temos que fazer, irmãos. E Pedro negou na própria visão que ele não faria isso. Mas o grande lençol, irmãos, baixado pelas quatro lençóis com 4 pontos sobre a terra, o que significa? Significa a universalidade do evangelho. O evangelho é universal. Ele não pertence somente a um grupo de pessoas. Não foi somente algumas pessoas que têm a possessão do ensino de Jesus Cristo. O evangelho é algo universal. E com todos os homens e com todos os lugares da face da terra, haveriam de ser atingidos pela mensagem da salvação. Sabemos que fazer missões é difícil, mas o evangelho está avançando, irmãos.
Existem perseguições lá fora? Sim, mas o evangelho está avançando. Os nossos irmãos estão morrendo em Cristo? Sim, mas Deus está levantando o dobro para pregar a mensagem da salvação, porque estamos na última hora da igreja. Estamos em um momento tão sério, irmãos, que não dá mais para brincar. Jesus está nos apertando, irmãos. A igreja que fazia missões antigamente voltar a fazer missões. Porque vou lhe dizer uma coisa, as coisas vão ir de mal a pior. Por isso precisamos orar, ler bastante esta palavra para ficarmos fortes espiritualmente, para não ser levados a qualquer vento de doutrina e ensinos falsos que não sejam de Deus. E como vamos identificar essas coisas, irmãos? Através do Espírito de Deus e pelo conhecimento bíblico. Ninguém pode nos enganar. O grande lençol, irmão, significa que o evangelho pertence e tem que ser pregado a todo mundo. Nós não somos donos do evangelho. Nós não somos donos de toda a sabedoria. Por isso que Deus nos usa como ferramentas para alcançar as pessoas que não sabem. Irmãos, no começo da nossa fé, alguém nos alcançou. Deus usou alguém para pregar a palavra para nós. E por que não estamos fazendo do mesmo jeito? Alguém usou, eu lembro como se fosse hoje, várias pessoas para me anunciar a palavra. E eu não queria, irmão, de jeito nenhum. Me escondi até debaixo da cama. Mas um dia Jesus me pegou, irmãos, me lavou. E hoje estou aqui para a glória de Deus. Lembre-se, irmãos, que quando nós tínhamos sede, bem no comecinho da nossa fé, o primeiro amor, nós fazíamos de tudo para o Senhor. E conforme o tempo vai passando, as coisas vão esfriando um pouquinho, e nós conseguimos identificar mais defeitos do que qualidades na obra de Deus. Não existe ninguém perfeito na face da terra. Aquele que é perfeito está no céu e está aguardando voltar novamente para nos buscar, irmãos. Nós somos pessoas que temos defeitos, mas se unirmos no mesmo propósito e espírito, nós vamos conseguir ser uma grande igreja vitoriosa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Porque é muito mais fácil ver somente o defeito das pessoas, pastor. E as qualidades? Todos nós temos. Nós temos que se unir como corpo para que possamos ganhar pessoas para Cristo. E missões trata-se de algo urgente nesta última hora. Eu não sei pregar, Deus te capacita, irmão. Eu não sei falar, Deus desenrola a tua língua. Deus está capacitando algumas pessoas nesta noite. Não para serem pessoas comuns, mas para serem pessoas que façam a diferença no meio de tanta gente, irmãos. Pedro estava apegado a costumes judaicos. Mas em nome de Jesus, se você está apegado a algum costume nesta noite, Jesus vai te libertar. Ele vai trabalhar na tua mente. Ele vai trabalhar no teu coração, para que você seja um ganhador de almas. Bendito seja o nome de Deus. Bendito seja o nome de Deus. Os animais, irmãos, um grande lençol, preste bem atenção, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis e da terra, aves do céu, vários animais. O que significa essa sorte de animais, essa quantidade de animais, essa espécie de animais? Significa, irmão, todas as raças dos seres humanos. Deus não faz acepção de ninguém, irmãos. Ele não liga se você é magro, se você é escuro, se você é claro, se você é loiro, se você tem olho verde, se você é ruivo. A sua posição na sociedade. Se você tem dinheiro, tem muito ou tem pouco dinheiro. Jesus está interessado na alma das pessoas. Era isso que Pedro não estava compreendendo. Precisou Jesus mostrar uma visão para Pedro, para depois ele entender, através do Espírito Santo.
que nós precisamos pregar o evangelho a toda criatura. E Pedro negou na visão, irmãos, que ele não iria fazer tal feito. A dispensação nova do evangelho deve ser considerada, irmãos, que todos são limpos. Mas por quê? Pois que todos os homens são candidatos automáticos à salvação em Cristo Jesus. Todos, irmãos. O sacrifício de Jesus na cruz foi por todas as pessoas. Não é um sacrifício limitado. Não. Não tem limites. O grande amor de Deus. O sangue de Cristo alcançou todos. E nós temos a missão de pregar o evangelho nesta última hora, irmãos. O que falta para nós, irmãos? Precisamos de mais coragem? Precisamos de mais zelo? Precisamos mais de seriedade? O que você precisa nesta noite para que o chamado de Deus se desenvolva na sua vida? Você precisa ser cheio do Espírito Santo? Deus pode te encher hoje. Você precisa ser curado primeiro? Deus vai te curar. Você precisa trabalhar na sua mente? Deus pode limpar a sua mente hoje, para que toda perturbação vá embora. Porque primeiro Deus precisa nos preparar, para depois nos usar. E muitos não querem atravessar o processo nas mãos de Deus. Muitos não querem subir a escada de Deus. Muitos querem subir 23 degraus primeiro. Mas o Senhor diz nesta noite para você, é um degrau por vez. Assim como eu vejo aquela escada, assim é a vida nossa trabalhando para Cristo. Um degrau de cada vez. Na ordem de Deus, na chamada de Deus, não se precipitando, não fazendo confusões desnecessárias. Deixa o tempo de Deus agir na tua vida. Sabe por que muitos desistem, irmãos? Porque não sabem esperar o tempo de Deus. Às vezes demora anos. 10, 20, 30. Outros o processo é mais rápido. Mas não desanima. Aquela pessoa que mais te fere é a pessoa que você pode ganhar para Jesus. O Espírito de Deus está me informando, irmãos, que a pessoa que tanto te machuca, que a pessoa que tanto te fere, é essa pessoa que Ele quer. E você pode ganhar ela para Jesus. Receba a palavra de Deus, irmãos. Creia no que estou falando. E se nós formos vermos a história, aqui é muito longa, irmãos, eu vou tentar ser bem rápido, porque já passou 21 minutos. Estamos na introdução, mas eu não vou ser irresponsável com o horário. Pedro tinha raízes judaicas. Os judeus não poderiam se centrar com nenhum tipo de pessoas que não sejam da sua raça. Com romanos, com gregos. E se alguém dos apóstolos visse em Pedro, junto com os gentios, isso daria um grande problema. Está vendo, irmãos? Alguns costumes nos impedem de fazer várias coisas. E vamos prosseguir a história. Cornélio, homem zeloso na fé, homem que ajudava muitas pessoas, com muitas ofertas, e era um homem de muita oração. Certa vez ele recebeu uma visita de um anjo. E o anjo lhe informou que suas orações e as suas esmolas tinham subido para Deus. E que lhe era necessário ele mandar chamar Pedro, lá em Jope,
para uma grande obra. E que é centurião? Centurião, irmãos, é um homem na escala do exército romano, que ele era responsável aproximadamente de 3.000 pessoas a 5.000 pessoas em postos de batalha. Ele era responsável como se fosse uma legião de homens. Era um homem que tinha muito poder nas mãos, mas era um grande servo de Deus. Você está vendo como Deus sonda o coração, irmãos? Não importa se você tem poder ou não tem nas mãos. É importante o seu coração para a obra de Deus. Pedro sabia o coração de Cornélio. Cornélio era um homem de oração. Cornélio fazia boas obras, dava boas ofertas. Ele é um exemplo para nós. Sabe o que falta para nós, irmãos? Orar mais. Porque existem muitas pessoas que não creem mais no sobrenatural. Você crê em anjo, irmão? Eu creio. Você crê em milagres espetaculares? Eu creio. Você crê que os dons ainda estão ativos, espirituais e ministeriais? Eu creio. Mas infelizmente, irmãos, muitas denominações não creem mais. Não creem. Os seus corações estão frios, reduzindo a cinzas, porque não creem mais nos milagres e nem nos dons espirituais. Prosseguindo o texto. Cornélio manda 2 de seus servos ir falar com Pedro, em Jope. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos do que habitavam em Jope foram em sua companhia. E Pedro, chegando a Cesareia, com os servos de Cornélio, estava lá Cornélio, reunido com seus parentes e com amigos íntimos. O que Cornélio estava fazendo, irmãos? Ele estava preparando um culto para Deus. Pegou seus parentes, amigos íntimos e alguns amigos. E estavam esperando por Pedro, conforme o anjo havia lhe direcionado. Ainda, irmãos, o Espírito de Deus nos direciona, nós temos corações duros e não queremos obedecer a Deus. Por isso que às vezes não vemos mais o sobrenatural. Você tem completado as visões de Deus, o favor de Deus na sua vida, irmão? Hoje é hora de nós revermos alguns dos nossos conceitos, porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. E Pedro, estando lá, aconteceu que quando Cornélio encontrou-se com Pedro, irmãos, algo que me chama muita atenção aqui na palavra de Deus, aconteceu o seguinte. Cornélio foi logo se postrando para Pedro, e Pedro disse bem assim, segundo a palavra: ergue-te, que eu também sou homem. Pedro não queria ser adorado. Pedro estava ali em favor de Deus, irmãos. Antes de ser apóstolo, Pedro é um homem comum. Ele entendia muito bem com isso, sabia lidar com isso. Ele sabia que ele não era um Deus, que ele era um homem. Tinha uma grande responsabilidade de apóstolo, mas primeiramente era um homem. Eu tenho algo para dizer da parte de Deus. Não podemos fazer alguns de ídolos, irmãos, porque isso não agrada a Deus. Nós não podemos fazer as pessoas de ídolos às nossas vidas.
Existem pessoas que idolatram cantores gospels. Existem pessoas que idolatram pastores. Deus não se agrada disso, irmãos. Nada impede você gostar de um cantor, gostar de uma mensagem de algum pregador. Mas não leve isso como idolatria para a tua vida. Pedro está nos ensinando que ele podia abusar da sua autoridade de apóstolo, mas o não fez. Ei, não fique me adorando, não se levante, porque eu sou homem igual a você. Prosseguindo o texto. Aí Cornélio explicou toda a história para Pedro. E Pedro começou a entender o mover de Deus. Para resumir, vamos percorrer. A pregação de Pedro. E Pedro perguntava para Cornélio, o que queres de mim? Aí Cornélio só falava assim, eu quero ouvir somente as tuas palavras. Às vezes, irmãos, não é no falar que a gente vai ganhar as pessoas. Com poucas palavras, direcionadas por Deus, nós podemos fazer a diferença. Às vezes a gente pode ficar papagaiando, e não chega em lugar algum. Seja direto e fale aquilo que Deus colocou no teu coração. Aleluia! A pregação e a mensagem de Pedro, irmãos. Algo tão poderoso. Algo tão forte. É uma pregação genuína, apostólica do Evangelho. E Pedro viu tudo o que Jesus fez, irmãos. Por cerca de 3 anos e meio. Ele foi encontrar Jesus andando sobre as águas. Ele viu Jesus pregar, irmãos, durante 3 anos e meio. Isso é maior que um doutorado em teologia. Não tem preço que pague isso. Você ver o mestre todos os dias, desfrutar dos seus ensinamentos, das suas orações, do seu compromisso sério com Deus, não tem preço, irmãos. Pedro negou a Cristo, mas depois se tornou um grande líder da igreja de Jerusalém. Nós limitamos a chamada. Por isso que Deus levantou Paulo, que se tornou o apóstolo dos gentios. Paulo não tinha medo, irmãos. Ele era fariseu, mas ele pegou um armário, irmãos, colocou todo o seu ar de fariseu, pegou aquilo que aprendeu muito bem, a lei mosaica, e jogou tudo dentro do armário e fechou. E resolveu pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Pedro não tinha tanta sensibilidade igual Paulo. Por isso que Paulo percorreu a terra por cerca de 3 vezes, de tanto que ele andou, irmãos. Navios, chicoteado em praça pública, depois foi decapitado, mas tudo pelo amor ao evangelho, a Jesus Cristo. E a pregação de Pedro foi tão forte, irmãos, que eu vou ter que ler essa. Então Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. É o resumo da visão que ele começou a entender. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Pedro já tinha tido essa aula com Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Só que por causa das suas raízes judaicas, ele limitou-se a ganhar os gentios. Esta é a palavra que Deus enviou aos seus filhos. Olha a mensagem. De Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos.
Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que nele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que é ele quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Que mensagem de Pedro! Uma mensagem genuína, uma mensagem apostólica de um grande homem de Deus. Quando você pegar a palavra, irmão, não vai ser você, vai ser o Espírito de Deus. É Ele que enche o nosso coração, Ele que enche a nossa mente, Ele que nos inspira. Devemos estudar a palavra sim, e jejuar muito e também orar. Mas é Ele que vai nos acrescentando muitas coisas, irmãos. E com essa mensagem poderosa de Pedro, cristocêntrica, onde Cristo é o centro da mensagem. Toda mensagem que nós pregarmos, Cristo tem que ser o centro, irmãos. Se Cristo não estiver no centro da nossa mensagem, algo está de errado. Você pode começar em outros caminhos, mas a mensagem tem que chegar em Cristo, de qualquer jeito. Porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Se não fosse por causa de Cristo, não estaríamos aqui. Se não fosse por causa do seu sacrifício no Calvário e pelo seu sangue precioso, não estaríamos aqui. Não fomos comprados nem com ouro nem com prata, mas sim pelo precioso sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, que tira todo o pecado do mundo, irmãos. E Pedro começou a entender a ação do Espírito de Deus naquele culto, irmãos. Cornélio foi usado por Deus, ao qual Deus enviou um anjo, para preparar todo este cenário. Reuniu um monte de pessoas que não eram de cultura judaica, para descer com o seu Espírito. Não importa o lugar que nós formos, aonde Jesus te mandar, você vá, que o Espírito de Deus vai descer aonde você estiver. Não tenha medo, irmão. Quando Jesus te der a oportunidade de pregar o Evangelho, vá. Às vezes não é numa igreja, às vezes é uma reunião de pessoas, né? Eu falo templo físico, igreja somos nós, né? Uma reunião com seu colega de trabalho. Pregue do seu jeitinho, daquilo que você entende da palavra de Deus. O Senhor não precisa de grandes especialistas, irmãos. Ele precisa de pessoas que adorem o nome dele de verdade e sejam simples. E depois dessa mensagem poderosa de Pedro, poucas palavras ele resumiu quase todo o ministério de Cristo. O que aconteceu, irmãos? O avivamento vem pela palavra. Você quer identificar um verdadeiro avivamento? Tem que ter palavra. Tem que ter palavra, irmãos. Não algumas esquisitices que a gente anda vendo por aí. Tem que ter a palavra de Deus para que o Espírito de Deus se manifeste de maneira verdadeira, irmãos, e poderosa. É a palavra que faz toda a diferença.
Ela sempre fez, irmãos. É na palavra que nós somos fortalecidos e o Espírito Santo se manifesta de tanta alegria. E Pedro pregando aqueles discursos, irmãos, pessoal com muita veemência, porque Pedro era um homem firme nas suas palavras. E o que aconteceu, irmãos? Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que estavam ouvindo aquelas verdades, irmãos. O Espírito de Deus caiu sobre aquele culto, irmãos, sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas estranhas. Pedro não estava entendendo o que estava acontecendo, mas Deus estava falando: Pedro, preciso te usar também para pregar para pessoas que você não conhece. Deus está nos dizendo nesta noite que Ele vai nos usar para pregar para pessoas que nós não conhecemos. E como vai acontecer isso? Deus, Ele vai puxar estas pessoas para perto de nós. Não se espante. E os fiéis que eram da circuncisão, judeus, que viram Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Deus não faz acepção de pessoas, Ele batiza com o Espírito Santo quem Ele quer. E tem mais ainda. Pois ouviram falando em línguas, irmãos. Olha só. Engrandecendo a Deus, então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, assim como nós receberam o Espírito Santo? Aqui aconteceu uma coisa bem interessante, irmãos. Em algumas igrejas, a regra é que você tem que batizar nas águas para receber o Espírito Santo. Né? Mas aqui foi ao contrário. Eles receberam o Espírito Santo antes de ser batizados nas águas. Deus quer protocolo, irmãos. Não existe regras para Deus. Quando Ele decide descer a algum lugar e mover o mundo espiritual, não tem ninguém que possa impedir. Não é o homem, não são os dogmas, não são os costumes. Quando Deus deseja visitar um povo, irmãos, Ele desce, ponto final. Ele manifesta o Espírito Santo e ninguém pode impedir, igreja. Ninguém pode impedir. Oh, glória, eu sinto Deus aqui, irmãos. E Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por mais alguns dias. A obra de Deus ali foi tremenda, irmãos. Pedro com medo de pregar por gentios, e Deus usa ele para pregar por gentios. Deus quebrou aquela barreira entre o judaísmo e o cristianismo. E assim o Senhor deseja fazer conosco nesta noite, quebrar algumas barreiras. Barreiras de alguns costumes, de algumas coisas que fomos ensinados em outras igrejas. Deus quer que nós ganhemos almas, irmãos. Almas. Sem fazer acepção de ninguém. Se Jesus não fez, quem somos nós? Hoje o Senhor está nos abrindo a nossa visão. Está abrindo a minha visão também, irmãos. Porque algumas coisas nos impedem de fazer grandes missões. E o Espírito de Deus procura entre alguns corações ao qual Ele pode usar. Só que depois, irmãos, Pedro teve alguns problemas. Muitos problemas. Ele teve que se explicar para os demais apóstolos. Por que ele se assentou na mesa com os gentios?
eles ficaram irados com Pedro. Irados. Mas Pedro explicou toda a situação. E ficaram um pouquinho mais calmos, mas não engoliram o que Pedro fez. Deus está interessado em pessoas corajosas. Deus está interessado em pessoas que vão adiante, que não olhem para trás. Eu vou lhe dizer uma coisa, pelo Espírito de Deus. Às vezes nós temos algumas feridas do passado, pastor Natanael, que elas não fecham direito. E nós temos medo de fazer a obra de Deus e se machucar de novo. Em nome de Jesus, nesta noite, a mão do Senhor vai passar no teu coração e vai fazer cicatrizar essa ferida aberta. Às vezes é isso que te impede de você se mergulhar para o Senhor. Às vezes é isso que te impede de você pular de cabeça para a obra de Deus. Porque você tem um medo daquilo que aconteceu no passado com você. O Senhor está falando com alguém aqui. Mas em nome de Jesus, o bálsamo de Deus está sobre essa igreja. O Senhor vai derramar orvalho aqui. E para você que está conseguindo captar esta mensagem, a tua noite vai ser melhor. A tua semana vai ser melhor. E você vai começar a entender alguns propósitos que estão na tua vida que ainda não aconteceram. Hoje nós vimos, irmãos, sobre a visão missionária de Pedro em Jope. Eu gostaria de ficar muitos mais minutos aqui, mas eu tenho que respeitar o horário. A gente tem que ser prudente. Se coloca de pé em nome de Jesus, irmãos. Nós vimos um pouco sobre o Cornélio, o centurião, o anjo de Deus, toda a história. Foi bem resumido para a gente chegar naquilo que realmente interessava. Vimos a dificuldade de Pedro e depois a grande manifestação do Espírito Santo. E o Senhor quer dizer uma coisa para nós nesta noite. Somos nós que colocamos barreiras em fazer missões. Somos nós que limitamos a nossa capacidade. E quem realmente nos capacita é o Espírito Santo. Nós vamos estar orando, irmãos. E já estarei passando o microfone para o pastor Natanael. Eu preciso fazer algumas perguntas, com a permissão do pastor. Perguntas simples, que o pastor com certeza já sabe. Alguém entre nós que está afastado dos caminhos do Senhor? Não precisa ter vergonha, irmão. Alguém que está afastado? Sinaliza com a tua mão. No teu lugar. Não precisa ter medo. Alguém afastado? Alguém? Alguém que precisa refazer a aliança com Cristo? Alguém que está parado na fé? Alguém que precisa de reestruturação espiritual? Não precisa se manifestar, nós vamos estar orando por você. Quem sabe você está com vergonha, mas não tem problema. O Espírito te alcança, onde você estiver. Vamos orar? Senhor Deus, a Tua palavra foi pregada nesta noite, Senhor. Grande Tu és, ó Pai querido, Rei desta casa de oração. Em nome de Jesus, ó Pai, se alguém está com alguma enfermidade nesta noite, em nome de Jesus, que seja sarado para a glória do Teu nome, ó Senhor. Se alguém tem enfermidade espiritual, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, cicatriza esta ferida aberta, meu Pai. Este coração que sangra de dia e de noite,
Santo Deus de Israel, em nome de Jesus, ó Pai querido, entra com as tuas mãos, entra com as tuas mãos, entra com as tuas mãos e visita esta pessoa, Pai querido, para a glória do teu santo nome, trazendo a alegria genuína do teu Espírito novamente. Em nome de Jesus, ó Pai, levanta homens aqui nesta igreja, mulheres nesta igreja, Pai, cheios do Teu Espírito, ó Pai, para fazer a diferença nesta hora, Pai querido, de poder. Em nome de Jesus, se há alguma pessoa que precisa de alguma libertação em alguma área, meu Pai, vai de encontro com ela, Senhor, arranca todo o vício, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai de poder. Se algumas pessoas precisam, Pai, de um renovo espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, alcança essa pessoa onde ela estiver, alcança essa pessoa onde ela estiver, alcança essa pessoa onde ela estiver, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai querido, precisamos das Tuas mãos, precisamos, ó Pai, do Teu grande fervor em nosso coração, ó Pai, ao qual não deixa a chama do Teu poder, do Teu Espírito se apagar dentro do nosso coração, em nome de Jesus, ó Pai, nós Te agradecemos. Recebe, irmãos, esta palavra da parte de Deus e aplauda Jesus bem forte, que Ele merece. Obrigado, pastor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós temos sido chamados para falar de Jesus. Você precisa compartilhar com aqueles que estão à sua volta aquilo que você tem recebido de Deus. Aquilo que Deus fez na tua vida, as pessoas precisam saber. E você precisa cumprir a missão que Deus tem colocado na tua vida, no teu coração. Amém? Louvado seja Deus. Deus abençoe o pastor Alan, que está conosco. Manda um abraço para a pastora Mauri. Você é da missionária aqui? Manda um abraço para a pastora Mauri. Que Deus dê graça, dê vitória, em nome de Jesus. Você é genro do Vanderlei, não é? Eu não, que coisa, hein? Eu não vou falar. O pastor Alan até não conheço muito, mas a Elaine, esposa dele, eu não vou falar que eu conheço ela de criança lá no missionário, porque não, daí conta a idade, né? Que o Ezequias falou, né? Mas Deus abençoe sua família, Deus abençoe a tua casa. É um prazer tê-los aqui essa noite, amém? Em nome de Jesus. Os demais visitantes que estão conosco, que Deus abençoe. O irmão Elias, né, me ligou outro dia, e Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. A Fran, né, já fazia algum tempo que você não estava conosco, né? Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. O casal lá atrás, os irmãos ali atrás também. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada, tocada por Deus. Que o Senhor Jesus esteja dirigindo os seus passos, direcionando os seus passos e abençoando tudo aquilo que vocês colocarem as mãos para a glória do nome santo de Jesus. Amém? Vamos falar de retiro hoje ou vamos deixar para semana que vem? Semana que vem? Amém, queridos? Vamos orar então, agradecer a Deus. Louvado seja Deus. Oi? A oferta. Está aqui anotado aqui, ó. Que bênção. Irmãos, graças a Deus pela vida dos nossos ofertantes dessa noite. Mas ainda nessa semana nós vamos ofertar então a oferta de hoje. Depositar, né, a oferta de hoje na conta da Missão Desafio, que são R$ 384,50. Louvado seja Deus. Aplauda o nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Né? A gente aqui, num pequeno número de pessoas, recolhemos essa oferta. E imaginem outras igrejas maiores e todas as igrejas do Brasil hoje ofertando. Então dá aí alguns milhares de reais que é enviado para o campo missionário. Um trabalho muito sério, muito valioso, e eu creio que agrada muito o coração. Eu quero dizer aqui para os membros da igreja e para os irmãos que são de outros ministérios: se quer que a tua igreja cresça, oferte em missões, que oferta é semente.
se você oferta no ganhar de almas, a tua igreja também vai crescer. Amém? Por isso nós temos aqui feito um trabalho, né, hoje dirigido pelo nosso irmão Ezequias, mas feito um trabalho com carinho para missões, para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus. Vamos cantar mais um hino depois? Desperta Brasil. Então, depois dessa oração, eu vou orar, vou dar a bênção apostólica, mas você fica aí no teu lugar até terminar o Desperta Brasil. Nosso hino, nós vamos cantar essa noite para encerrar esse culto. E depois do Desperta Brasil, você pode, né, sair, pode aí cumprimentar o seu irmão, mas aí com moderação, né, como diz as regras aí do nosso Ministério da Saúde. Mas, graças a Deus, isso está passando logo, logo. Se você desejar, use o álcool em gel também na saída. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua família em nome de Jesus. Senhor, te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor, por esta noite, por estarmos na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui, Senhor amado. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor, pelo teu favor para conosco, Pai. Ó Deus, pela tua palavra pregada, Senhor, ó Deus, que veio de encontro aos nossos corações, Senhor. Vem trazendo alinhamento às nossas vidas, Senhor. Vem trazendo, Deus, aquilo que o Senhor quer de nós, e muitas vezes aquilo que nós não queremos fazer, Senhor, mas nós queremos ser fiéis à tua vontade e não escravos das nossas vontades ou das circunstâncias, Senhor. Por isso, Deus, fortaleça a tua igreja, abençoe, Senhor, nesta semana, Deus, o que cada um, Senhor, for fazer, que o teu nome seja glorificado na vida da tua igreja, na vida dos teus filhos, Senhor.